Bom dia, hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre aconselhamento em dependência química. Vamos falar também sobre um espetáculo que fala do poeta Murilo Mendes. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o advogado Dr. José Lúcio Fernandes e o terapeuta Francisco Magaldi. Como convidados de hoje, nós recebemos o também terapeuta e conselheiro Márcio Vilela Pedras, o diretor da peça Murilo Mendes, o poeta cósmico José Antônio Mendes. E nós falamos muito em dependência química e em trabalhos realizados por médicos e profissionais para tratar esses pacientes, mas muitas vezes nos esquecemos de falar dos trabalhos que funcionam como um suporte a esse tratamento. Um deles é o que é realizado pelos terapeutas e conselheiros em dependência química. É sobre isso que vamos discutir aqui hoje na mesa de debates. Para isso trazemos o terapeuta e conselheiro Márcio Vilela Pedras. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente começar a nossa conversa, o que é dependência química? Então, primeiro, bom dia, João. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de parabenizá-lo por mais uma vez estar trazendo esse tema na pauta da TVE. Gostaria de reiterar também o que eu coloquei aqui na primeira vez que eu participei do debate. A dependência química é uma doença, não é uma doença, não é a falta de vergonha na cara, não é uma doença de deformação de caráter, é uma doença que tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Segundo a OMS, é uma doença física, mental e espiritual, crônica e de determinação fatal, multifacetada. Por isso o atendimento a ela tem que ser em diversas frentes. Multidisciplinar. Um tratamento de forma multidisciplinar. E com isso a gente tem aí parceiros para poder estar fazendo tratamento. Eu trabalho sempre com médico e psiquiatra para atender a parte farmacológica, a parte medicamentosa, mas eu gostaria também de destacar o papel do conselheiro, do terapeuta conselheiro. A gente tem algumas técnicas aí de abordagem ao dependente químico, como a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que faz o paciente pensar a respeito dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, desconstrução de falsas crenças. O dependente químico, quando está em ativa, quando está em drogadição ativa, que a gente chama, ele tem muita dificuldade em lidar com a realidade e constrói falsas crenças. Então, cabe o terapeuta estar desconstruindo essas falsas crenças e passando para ele uma nova maneira de viver. Bom, eu acho interessante o seguinte, hoje em dia está provado que realmente é uma doença, né? Uhum. E existem fatores determinantes no corpo que proporcionam esse tipo de patologia. Ou seja, existe uma predisposição de cada indivíduo a esse tipo de comportamento. Então, dentro desse quadro, né, que a gente tem, que eu te falei, inclusive, multidisciplinar, o entendimento dele, que isso é uma doença e não é nem um desvio de caráter, como é que vocês estão colocando esse tipo de situação para ele? Então, o que você me diz esbarra muito numa abordagem que é a Minnesota, que trabalha muito a questão da aceitação. É uma abordagem que está calcada em cima da literatura dos 12 passos do NA e do AA. Então, assim, trabalha muito a questão da aceitação, ele tem que ter aceitação, a questão do auto-perdão, a questão da espiritualidade, que é fundamental. Se coloca a família também no âmbito disso. Quando a família entra em tratamento, aumenta muito a chance do dependente químico. Muitas vezes a família está adoecida e essa família precisa de ajuda. Mais que o dependente, às vezes ela está mais adoecida do que o próprio dependente. Exatamente. Com isso a gente tem uma classificação de outra doença, que é a codependência. Exatamente. Que apresenta aí fatores muito parecidos com os do dependente químico. Ela minimiza, ela nega, ela justifica, né? A gente costuma dizer que o tripé da codependência é o medo, a culpa e a vergonha. Então essa família tem que se tratar também. Na verdade, para mim, o medo é um dos piores sentimentos que a pessoa tem. Porque o que acontece? O medo, ele come sonhos. Uhum. Ele paralisa, né? A maior parte das pessoas, não é só do dependente químico, das pessoas normais, por exemplo, com a instabilidade que se passa, o medo do futuro é uma coisa séria hoje em dia, né? O pensar no amanhã, como ele vai estar amanhã. Eu acho que isso não só ocorre como dependente químico, como ocorre também hoje em dia dentro da sociedade em geral, inclusive dentro das próprias famílias. Vocês têm abordado bem esse tema? Abordado bem. A terapia de aconselhamento trabalha muito no aqui e agora.
Você falando de futuro, Isso. a gente trabalha muito numa demanda presente. Isso. Né? Nada a longo prazo. Não. A longo prazo é a consequência. Na verdade, o compromisso tem que ser com o processo, não com o sucesso. Na verdade, a longo prazo, todos nós nessa mesa seremos mortos. Márcio, eu acho que é o seguinte, o melhor é não entrar. Né? Todos nós aqui já fomos jovens, já passamos por essa fase. A oferta da droga. A droga é a coisa que você faz propaganda gratuita. Você vê televisão, rádio, jornal, é uma propaganda gratuita, não paga nada para fazer propaganda de droga, e pelo contrário, é uma propaganda muito forte. Eu acho que desperta a curiosidade. Eu já fui jovem, já passei por isso. Lá na minha adolescência, muitas vezes chegaram até oferecer, mas eu sempre recusei, porque eu pensei muito mais no meu futuro, que é o mais importante. Porque a gente sabe que o cara fica prisioneiro da droga. E eu queria saber, com você, conselheiro e terapeuta, a droga mais forte, que cria maior dependência química, especificamente qual que é? É a cocaína, é a maconha, é o crack, qual que é aquela que a pessoa fica e ela é difícil sair, é a mais grave, é a que cria mais dependência química? Então, hoje a droga que a gente vê na mídia que está fazendo mais estrago é o crack. Mas eu diria para o senhor o seguinte, que a pior droga que tem é aquela que o indivíduo é dependente dela. Eu acho porque todas as drogas têm a capacidade de levar ele a nada. A maconha, o álcool, a cocaína, toda droga tira todo o repertório de vida dele. A pior droga, na verdade, é aquela droga que ele tem acesso. A droga que ele é dependente. Aquela é a perigosa. Porque as outras podem ser mais perigosas, mas se ele não tiver acesso, ele não vai estar nesse meio. Então, a droga que ele tem, por isso que é importante a gente divulgar, explicar bem isso, tá? Para as pessoas entenderem, e as autoridades também tentar coinibir um pouco esse tipo de coisa. Que em Juiz de Fora, eu sou do Rio, mas em Juiz de Fora eu vejo a quantidade de jovens que usam droga. Isso aqui não é droga, é maconha. Álcool é droga também. Eu não gosto de relativizar o poder letal de cada droga, né? Essa é pior do que essa. É claro que existe o crack, cocaína, mas a pior droga que tem é a que o indivíduo está usando. Todas são perigosas, né? Quando se cai na dependência química, você tem ali o afetamento da sua vida profissional, familiar, você não tem mais lazer, não tem mais repertório de vida. Dispensa a curiosidade. Eu acho agora que você falou... Você falou, desculpa. A questão familiar também, eu acho que influencia demais, né? Se o pai ou a mãe, né, o pai ou a mãe, ou os dois, às vezes já são viciados, dependentes, né? Contribui o meu entorno. Contribui para o filho também seguir o mesmo caminho. E como é que pai, nesse caso, vocês como conselheiro, coloca coletivamente o pai, a mãe, os familiares todos estão envolvidos, ou procura fazer individualmente a recuperação de cada um? O que acontece? Primeiro eu gostaria de falar que o senhor falou de um tema que é a questão da prevenção, que se faz muito pouco no Brasil. Anteriormente o senhor colocou essa questão aí. Certamente. A prevenção, eu não vejo prevenção em nenhuma esfera, federal, estadual, municipal. Eu não estou aqui falando de política local, estou falando em linhas gerais no Brasil. A gente não vê prevenção, né? Dado a situação que se encontra o país hoje com pandemia de crack e de dependência química. Então a família, quando entra no tratamento, como eu estava dizendo antes, aumenta muito a chance. Só que muitas vezes essa família está doente também. Ela precisa ser tratada, né? Ela precisa ser envolvida, ela precisa entender o que está acontecendo com o dependente químico, com o familiar dela. E quando isso acontece, aumenta muito a chance do dependente químico conseguir recuperação. E a dependência química, nesse caso também, por exemplo, existe pessoas que são dependentes químicos de analgésico. Só tem. Então a gente tem que colocar esse aspecto que não deixa de ser uma abordagem de uma porta de entrada. O analgésico em grande quantidade. Existe isso daí. Então, eu acho que desse trabalho que ele está falando, que muito bem colocado, a prevenção, eu acho que começa em casa também. Né? Quando você não usa isso aqui, vem cá, está sentindo dor, mas é dor de quê? Uma análise. Mas a gente já tinha conversado isso anteriormente, hoje em dia, em função da situação que o país está, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, há muito pouco o convívio real da família, não é mais igual à nossa época que a gente almoçava ou jantava sempre com a presença do pai e da mãe. Hoje em dia está difícil isso, mas é importante as pessoas ficarem alerta a isso daí, porque com o jeito que a coisa está indo, eu estou com dor, toma esse remédio, toma aquilo, e não é assim. Eu acho que o analgésico ele pode continuar sendo vendido em farmácia sem receituário, eu acho que não tem problema, desde que
a pessoa que for comprar, ela tenha um critério de uso. E, normalmente, quando começa essa coisa, a gente vê que é uma fase de adolescente, é quase como uma muleta naquilo ali. Porque muitas vezes, por problemas psicológicos de convívio, a pessoa acaba ingressando nesse mundo aí. A automedicação é um traço da adicção, da dependência química. Exatamente. Né? Eu acho que é isso aí. E assim, usar remédio como remédio é uma coisa e usar remédio como droga é outra. Né? Eu acho que desperta a curiosidade. E a pior coisa que eu vejo é exatamente uma criança, está terminando o bloco, a criança envolvida com a droga, menos de 16 anos, menos de 14 anos, é uma tristeza muito grande. E aumenta muito a chance. Eu queria falar específico do seu aconselhamento, que você, né, dá muito conselho. Como que é o tratamento de uma grávida drogada, já que ela vai gerar, né, um filho, como é que ela... Um cuidado especial nesses aconselhamentos de vocês. Eu pedi para você responder essa pergunta no próximo bloco. Vamos para uma pequena pausa, voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o conselheiro e terapeuta Márcio Vilela Pedras sobre aconselhamento em dependência química. No último bloco, nosso debatedor, Dr. José Lúcio, havia feito uma pergunta para você, né, Márcio, sobre cuidados específicos da grávida que é dependente química. Então, esse é um caso seríssimo, uma grávida dependente química. A grávida não pode usar nenhuma substância psicoativa, eu não indicaria nem o álcool, né, que é uma substância psicoativa, e a gente atende a demanda individualmente, né? Então não tem uma receita de bolo, mas é um caso muito sério de uma mulher que esteja grávida e fazendo uso de uma substância psicoativa. Às vezes até direcionar para uma internação. É importante você falar para os nossos telespectadores o que é princípio ativa, que às vezes as pessoas não entendem essa nossa linguagem terapêutica, né? É uma substância que altera a mente. A droga psicoativa ela te altera a mente e te tira essencialmente a razão, o sentido real da vida, né? Seriam drogas que mudam o teu comportamento normal. Muda o teu comportamento normal, muda a tua maneira de pensar, altera a sua mente. Obrigado. Esse tratamento seu, que o ideal, a gente vê que tem muitas pessoas que ficam em regime de internato, ou vão para fazenda, ou clínicas em lugares bem distantes assim da cidade. É necessário fazer esse isolamento do dependente químico ou é desnecessário isso retirar do meio que ele vive? Porque às vezes vamos dizer Cracolândia, o pessoal que é craqueiro, né? Não adianta você dar aconselhamento ele continuar lá na Cracolândia, que ele vai ter que fumar, porque senão ele vai ser excluído ou vai ser até agredido, né? Qual que é a melhor maneira de se fazer isolado ou pode ficar convivendo aí no meio que ele se encontra? A gente, como eu te falei, a gente trata caso a caso. Só que tem indivíduos que não conseguem começar a recuperação em sociedade. Ele tem que começar a recuperação num ambiente mais protegido. E aí se faz necessário a internação, para que ele consiga se fortalecer internamente, que ele consiga criar mais habilidade para lidar com as suas questões, com as questões da vida, né? Isso é um processo. Até porque o meio social que ele convive é o do usuário. Então é necessário retirar ele desse meio. Exatamente. Exatamente. E isolar para que a gente possa ter uma abordagem melhor. Uma coisa que me chama muita atenção, Márcio, eu gostaria de saber a sua opinião. Com relação, eu vejo muitas religiões envolvidas nessa questão de tratamento com dependente químico. Assim, muitas clínicas que a gente vê que são normalmente tem uma igreja neopentecostal por trás, ou uma igreja católica, uma religiosidade, sempre ligada com a questão da religiosidade. Eu vi você falando que a questão espiritual também é muito importante no tratamento. Pois como é que fica esse envolvimento dessas religiões? Como é que é isso? É uma característica do Brasil, ou do Rio de Janeiro, de Minas, ou não? As religiões, elas de alguma forma, como que funcionam? Eu acho assim, que tudo que for fazer bem para o indivíduo, que for resgatá-lo, que for mudar a rota dele, que ele tá em rota de morte, né? E o dependente químico, ele está tendo ali um caminho que, se ele não for socorrido, se ele não aceitar a sua doença e entrar em tratamento, inevitavelmente ele corre risco de morrer. Então, se a igreja, tem muitas igrejas, como você citou aí, que fazem um trabalho bem feito e conseguem resgatar esse indivíduo. Eu acho que toda
e qualquer situação que vá trazer esse indivíduo dependente químico para a vida, para a saúde, tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que tem muita igreja fazendo trabalho sério, bonito, e a gente tem que lançar a mão de tudo. E, pois me preocupa, na verdade, eu moro no Rio, estou sempre em Juiz de Fora. E como que é em Juiz de Fora? Existem referências no tratamento ao dependente químico na nossa cidade? Como é que é? Então, aqui a referência que eu tenho aqui é a Vila Verde. Ah, sim. O Grupo Vila Verde faz um trabalho... O que é essa? Então, o Grupo Vila Verde faz um trabalho muito forte, muito bonito aqui em Juiz de Fora, né? Tem um modelo lá que eu sou muito fã, que é o Hospital Dia. A pessoa passa o dia num ambiente terapêutico e lá você tem um modelo, me parece que é o multimodal que eles estão usando, que é o Minnesota. Você tem palestra, você tem teatralização, você tem uma série de ferramentas terapêuticas, e esse indivíduo que está lá, ele não sai do convívio social, ele não sai do convívio familiar. Então, assim, não é uma coisa de internação, é um Hospital Dia. Tem também internação. Só mas mudado o convívio dele, que ele saiu daquele convívio que ele frequentava, que é daquele grupo social dependente, e passou por um convívio saudável. Isso. Então há uma troca do convívio social. Aí a saúde, isso leva a saúde para ele fazer melhor as suas escolhas. Isso. Quanto mais saudável ele for, melhor vão ser as suas escolhas. Mas em Juiz de Fora, a Vila Verde faz um trabalho tanto quanto de internação, como esse modelo de Hospital Dia que funciona muito. Agora, Márcio, você acredita que as consultas com o conselheiro, elas excluem o tratamento psiquiátrico, de alguma forma? Não, de maneira alguma. Como assim, você podia ser mais Pois na questão assim, do tratamento do indivíduo, né? O que você acha que essas consultas com os conselheiros são apenas o suficiente, conselheiro terapeuta? Não, então, a gente existe, como eu falei, é uma doença multifacetada, então você tem que trabalhar em diversas frentes. Você tem o direcionamento para os grupos de mutuajuda, você põe atividade física, você põe o grupo, você põe a terapia de aconselhamento, que tem a TCC, que tem o método Minnesota, enfim, você faz uma rede de proteção, identifica os riscos. Né? João, dentro do que você está falando é o seguinte, não exclui, até no primeiro momento pode até ser como preventivo, mas a partir do momento que ele se torna dependente químico, não exclui. E o trabalho do psiquiatra nesse caso é interessante porque o mundo da farmacologia ele é muito, muito grande. Então ele vai encontrar meios de substituir de uma certa maneira ou fazer um desmame de uma forma gradual para que possa ser acentuado o trabalho do terapeuta em cima disso. Exatamente, perfeito. A terapia ela vem como você falou no início do programa, uma equipe multidisciplinar para abordar uma doença multifacetada. João, pois você falou da farmacologia, eu observo as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Vejo pessoas, que eu também de alguma forma eu acompanho o tratamento de algumas pessoas, trocando, sabe, a cocaína por outro produto de farmácia. E ele fica muito bem com esse produto da farmácia. Mas o que acontece? Você tem aí o deslocamento de compulsão, né? Que você sai de uma droga, entra em outra, vai em outra. No tratamento do dependente químico, o terapeuta tem que ficar muito atento a isso, ao deslocamento de compulsão. Na verdade, essa parte é para que haja um desmame, como a gente fala. Para que ele não caia numa profunda depressão, sei lá, numa crise de ansiedade que o force novamente a voltar. Então, é um período de acompanhamento com o terapeuta e com a parte da farmaco sendo colocada para que juntos eles consigam tirar dessa situação. Isso. A ponto de que ele não seja necessário o uso de mais nada. E até não dar o primeiro gole, que ele tenha consciência disso daí. Então, uma não substitui a outra, não é isso? Não. Isso que eu gostaria. Substituir não. E por que, na sua opinião, existe tanto preconceito com paciente dependente químico? Olha, eu acho que esse é um outro tema extremamente importante, que é descriminalizar o dependente químico, né? Ver ele como portador de uma doença, né? Que só adoece se usar. Esse é um outro conceito bacana, ele só adoece se usar. Então, assim, a gente tem que realmente trabalhar em cima disso, de descriminalizar. Eu não saberia te apontar um motivo específico, mas eu acho que são vários os motivos, né? Um dos motivos que eu posso te falar que a gente consegue detectar
que seria assim, um medo do contágio, né? De você... a desinformação, desculpa, desinformação. Desinformação, isso. Trazer para o teu meio uma pessoa que usa isso e dali achar que os seus filhos vão usar, e as pessoas do seu círculo vão usar também. Entendeu? Então, há realmente há esse. Isso já vem do passado. Antigamente, da nossa época, né? A pessoa, aquele cara ali é maconheiro, é isso, é aquilo, entendeu? Então, era uma maneira de denegrir a pessoa. Então, é uma coisa cultural também que a gente passa. Por isso que é importante esse esclarecimento todo, para que se reveja determinados conceitos que eu tenho certeza que com o tempo já ficaram para trás. Existe alguma maneira, algum método, alguma forma de colocar isso na cabeça das pessoas, né, de acabar com esse preconceito? Não, assim, não existe fórmula pronta. Eu acho que é trabalhar. É trabalhar nas escolas. Esclarecer, informar. As instituições privadas, as empresas podem fazer um trabalho preventivo bacana. Eu mesmo faço trabalho preventivo nas empresas, mas aí com palestras. Aí que você tocou. É a prevenção. O fundamental nisso aqui, para a formação da pessoa, do caráter, é exatamente a escola. A família e a escola. Os dois. O Estado. Concordo. Está na Constituição. Quem forma a pessoa, está certo e tudo, é a responsabilidade da família, do Estado, tá, e da sociedade. Mas aí a gente volta para aquele assunto dos governantes. Nós temos que estar envolvidos nesse critério. E aqui no Brasil a gente vê que isso não acontece. Não. Nós temos uma Constituição que diz que o ensino fundamental básico deve ser feito em tempo integral. Também não acontece. Nós não vemos essa realidade. Leonel Brizola, quando da Ribeiro, fez um modelo bonito, o CIEPS, aí, muito bonito, em tempo integral, com instalações dignas para a formação do indivíduo, e ele ficar lá dentro muito tempo. E o que a gente vê aqui nas ruas do Brasil, nos bairros do Brasil? A maioria das crianças, em vez de estar na escola, está na rua. Está na rua, abandonada. Não tem dinheiro para merenda. E hoje o professor Francisco Magaldi, muito pior ainda hoje, porque o pai e a mãe estão trabalhando. E o início precoce. Para sobrevivência, entendeu? Estão trabalhando e a criança acaba ficando. Então a gente vê aí casos de estupros, casos de crianças envolvidas, casos de crianças envolvidas. Então isso começa na formação. A hora que o Estado começar a cumprir as suas obrigações. Exatamente. A hora que cumprir o que está escrito na Constituição. Educar as pessoas, a sociedade, o Estado e a família. Todos têm que estar envolvidos nesse processo. E saber que a vida é curta, é uma só. Entendeu? Porque se começou a viciar numa droga, dificilmente, quando se tem conhecimento geral, que você falou na marginalização, essa pessoa não vai conseguir emprego. E ela precisa de dinheiro para sobreviver, para comer, né? Para beber, entendeu? Para sobreviver, para pagar aluguel, para pagar a conta de luz. O que ela vai fazer? Vai roubar. A gente volta, por isso que o índice de criminalidade aumenta. A gente volta ela não tem emprego, ela não tem viciado, e o Estado virou as costas para ela. A gente volta para aquela parte que o Estado não dá, que é a segurança e saúde. E o caso do dependente químico, as duas coisas falharam. Porque a segurança não é só... a saúde não é só física, a saúde é mental também. Claro. Deveria ter o mesmo nível de atenção. Exatamente. E a segurança que não permite que esse tipo de droga, o dependente tenha acesso fácil a isso daí. Exato. Então são as duas falhas que eu acho que o Estado continua falhando seriamente no Brasil inteiro nisso daí. Rapidamente respondendo essa pergunta, então eu acredito que a gente precisa de uma reforma estruturante geral, uma reforma geral no país. Entendeu? Onde você vai envolver a sociedade, as instituições, as esferas de governo, município, federal. Até a questão que eu estou falando, eu sou advogado, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, é só seguir aquelas regras ali, só que não faz a lei. A lei, o Brasil tem leis. Tá? O que falta é que seja cumprido. E tanto é que aqui fala assim, essa lei não vai pegar. Como isso? Não existe. Lei foi feita para ser pega. Lei foi feita para ser pega. Pelo amor de Deus. E enquanto o Estado não acorda, eu acho assim, muito importante saudemos Márcio com sua procura, com sua busca. Isso é muito importante. Isso é prevenção. Esse debate aqui sobre o preconceito. Então, parabéns para todos nós. Com certeza. Parabéns, TVE. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre um espetáculo sobre o poeta Murilo Mendes. Voltamos já.